Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus novamente, só que agora no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo de número 13. Assim diz a narrativa, segundo o evangelista Mateus, verso 13, ele diz: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Na verdade, Mateus captou e escreveu as palavras do Senhor Jesus Cristo. Estas palavras foram proferidas por Jesus. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Deus, em nome de Jesus, esta igreja, ela é formada, ela é constituída por causa da obra do Teu Filho. E é pela Tua santa palavra que o Senhor inspirou homens para que pudessem escrever que a Tua igreja é alimentada. E nós queremos, Pai, o alimento verdadeiro, puro, que provém do ensino desta palavra que pertence a Ti. Então, ó Deus, nesta manhã, nós suplicamos a Ti que uma vez mais o Senhor fale conosco, de uma forma clara e de uma forma que, em alguma parte, mudanças aconteçam em nossas vidas, para a Tua própria glória e para o Teu próprio louvor, em nome de Jesus, Pai. Amém. O momento que Jesus diz estas palavras aqui foi um momento em que Ele comia com pecadores e com publicanos. E os judeus, principalmente os religiosos, acharam aquilo um escândalo. Como que pode um homem que se diz justo, um homem que se diz filho de Deus, sentar com pecadores, com pessoas que, de uma forma muito descarada, pecam contra Deus? E aí Jesus, conhecendo não só as palavras dos judeus, vamos dizer, dos religiosos, mas conhecendo acima de tudo o coração daqueles homens ali, Jesus então diz: Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. E eu quero justamente pensar devocionalmente com vocês nesta manhã, a última parte desse verso 3. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Talvez achamos que existem duas formas de se relacionar com Deus. Uma é fazendo a sua vontade e o seguindo. A outra forma, talvez, podemos chegar à conclusão que seja rejeitá-lo e fazer o que nós bem entendemos. Então, muitas vezes, na nossa mente, podemos ter formatado esta ideia. Existem dois tipos de pessoas: aquelas que fazem a vontade de Deus e aquelas que não fazem a vontade de Deus. Mas se olharmos bem, meus irmãos, principalmente para o Novo Testamento, principalmente para as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo e também dos apóstolos, nós vamos perceber que existem três modos de se relacionar com Deus, e não somente dois modos. Existe realmente aqueles que rejeitam a Deus e vivem conforme bem entendem. Existem aqueles que realmente fazem a vontade de Deus e, portanto, seguem. Mas existem também aqueles que nós chamamos que são religiosos, que é difícil às vezes distinguir
daqueles que realmente seguem a Deus e faz a vontade de Deus. E é justamente para essa pessoa que Jesus se dirige aqui, para estes que Jesus se dirige aqui, neste momento aqui do Evangelho de Mateus. É para esta pessoa religiosa que Jesus dirige estas palavras. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu quero então destacar algumas características e eu queria que você avaliasse a tua vida, o teu coração. Se você tem características realmente de uma pessoa que nasceu de novo pelo poder do Evangelho, ou se você é uma pessoa religiosa. Eu só quero te pedir um favor. Ao citar algumas características aqui, porque nós vamos hoje de uma forma muito devocional, e quando eu falo por devocional, de forma breve, eu só peço que você não pense, talvez, na pessoa ao seu lado, ou atrás de você, ou na frente, ou aquela pessoa que você conhece. Eu queria que você, diante de Deus, pudesse sondar o teu próprio coração. Se então, religiosos e aquele que nasceu de novo pelo poder do Evangelho, é tão difícil de distinguir, não é fácil. Vamos ver então algumas características que podem nortear pelo menos a gente nessa manhã, para que a gente consiga discernir primeiramente o nosso coração. O religioso, ele obedece a Deus, a sua palavra, logo ele tem no seu coração: eu sou aceito por Deus. O religioso pensa assim: eu obedeço à lei de Deus, eu faço de tudo para obedecer à vontade de Deus. E porque eu faço isso, consequentemente, eu sou aceito por Deus. Agora, olha a diferença daquele que nasceu de novo pelo poder do Evangelho. Ele diz assim: sou aceito, logo eu obedeço. É tão sutil, mas é uma inversão que faz a diferença de te levar, vamos dizer assim, para o céu ou para o inferno. O religioso diz: eu obedeço, porque eu obedeço, eu sou aceito por Deus. Agora, aquele que nasceu, repito, pelo poder do Evangelho diz: eu sou aceito, eu sou um pecador, mas eu sou aceito por Deus pela obra de Cristo, logo eu obedeço. Uma segunda característica que eu destaco nesta manhã para a gente: a motivação do religioso. A motivação é esta: baseia-se no medo e na insegurança. O religioso se relaciona com Deus sempre numa atmosfera de medo e de insegurança. Pensando dentro desse ambiente de igreja reformada, nós não acreditamos que nós perdemos a salvação um dia e no outro dia reavemos a salvação. Mas podemos muito bem, dentro de uma igreja reformada, nos relacionar com Deus nesse relacionamento de medo, de achar que Deus é aquele senhorzinho de cabelo branco, com um taco de beisebol na mão, que a todo momento está prestes a nos dar uma paulada porque nós estamos cometendo pecados e erros. E aí a gente passa a se relacionar com Deus nessa insegurança. Será que Deus está ouvindo as minhas orações? Será que realmente eu nasci de novo? Agora, aquele que nasceu pelo poder do Evangelho, ele obedece a Deus para receber Deus. E, na verdade, ter prazer nele e ser merecido, e ser parecido com ele. Ou seja, o Evangelho, eu só pulei uma etapa aqui na verdade. A motivação daquele que nasceu pelo poder do Evangelho, ele baseia-se na grata alegria de se relacionar com Deus. Eu só troquei aqui a ordem, é do próximo que eu vou falar, que eu tinha falado agora anteriormente. Enquanto então o religioso baseia-se numa relação de medo e insegurança, aquele que nasceu pelo poder do Evangelho,
ele baseia-se na grata alegria de se relacionar com Deus. Ele tem claramente no seu coração que ele é um pecador, contudo um pecador alcançado pela graça. Então a relação dele para com Deus, ou para com o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma relação de alegria. É uma relação daquele que se achega diante de Deus e derrama o coração, mas sabe que foi alcançado por uma graça, por um favor imerecido. Uma terceira característica daquele que é religioso: ele obedece a Deus para receber as coisas. O religioso, a motivação dele de obedecer a Deus é porque ele quer logo ali na frente trocar esta obediência por algo da parte de Deus. É como você juntar os dotes ou juntar as milhas para que depois você troque por alguma coisa. O religioso se relaciona desta forma com Deus. Eu obedeço a Deus. E porque eu obedeço a Deus, eu mereço receber de Deus algumas coisas. Já aquele que nasceu pelo poder do Evangelho, obedece a Deus, não para receber coisas, mas para receber o próprio Deus, ter prazer em Deus e ser parecido com o seu Filho Jesus Cristo. É completamente diferente. Eu me relaciono com Deus, eu obedeço a Deus porque eu quero mais de Deus. Há um salmo, se eu não estou equivocado, é o 101, verso 7, se eu não estou equivocado, o salmista diz assim, que o povo de Israel conheceu os feitos de Deus, porém Moisés conheceu o próprio Deus. É uma diferença muito grande. Você conhecer os feitos de Deus, aquilo que Ele faz. Outra coisa é você conhecer o próprio Deus e se deleitar nele. O religioso, como o fariseu aqui da passagem que Jesus repreende, quando as circunstâncias na vida vão mal, fica bravo com Deus ou com ele mesmo, já que acredita que toda pessoa boa merece uma vida confortável. Você é assim? Quando as coisas vão mal, você fica bravo com Deus ou com você mesmo? Você fica na caça às bruxas? O que eu fiz de errado para Deus não me abençoar? Porque minha vida está desandando? Porque os problemas estão igual cacho de banana, cada vez mais estão aflorando. Isso é um sentimento, uma característica de alguém que é religioso. Agora, a característica daquele que nasceu de novo, quando as circunstâncias na vida vão mal, sofre. Mas ele sabe que o castigo dele recaiu sobre Cristo na cruz. Porque Cristo, Isaías profetizou, que ele levou todos os nossos pecados ali naquela cruz. E embora Deus possa permitir o sofrimento para que ele cresça, ele sabe sempre que Deus exercerá seu amor paternal em meio às provações. O religioso, ele fica achando que Deus está castigando, ele fica caçando onde ele errou, porque a vida dele está indo assim. Já aquele que nasceu de novo, ele acredita que Deus permite provações, mas que as provações jamais serão além das forças e dos limites. E ele sabe que Deus sempre exercerá o seu amor como um pai. Que pai, dentro da esfera humana, vê o filho sofrer e tem prazer e regozijo no filho sofrer? Nenhum pai. Pode até ter mais uns doidos aí da cabeça. São exceções. Porque um pai, quando vê um filho sofrer, ele sofre também.
Por fim, eu destaco mais uma característica do religioso. A vida de oração, ela consiste basicamente em pedidos. E quando, na verdade, ela só passa as necessidades dela. O propósito principal da oração do religioso é controlar o ambiente na sua volta. O religioso, ele só sabe orar pedindo a Deus. Ele quer que Deus o cerque, coloque um muro para que ele não enfrente problemas ou nenhuma dificuldade na vida. A oração baseia-se só naquilo que Provérbios diz: dá, dá, dá. Mas agora, aquele que nasceu pelo poder do Evangelho, a vida de oração, ouça bem, consiste em períodos generosos de louvor e adoração. E o propósito principal para quem nasceu pelo poder do Evangelho, o propósito principal da oração é ter comunhão com Deus. Citei aqui pelo menos 4 características de um religioso e quem nasceu de novo. A minha pergunta para que você avalie o teu coração diante de Deus, como que você se relaciona com Deus? Se você achava até hoje que existiam apenas 2 tipos de pessoas, o que não faz a vontade de Deus e o que faz, saiba que existem 3 modos. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Aqueles que não fazem a vontade de Deus, aqueles religiosos e aquele que nasceu de novo pelo poder do Evangelho. É difícil distinguir esses 2. Porque está no meio de nós, está vivendo o que a gente vive, mas tem uma relação com Deus completamente diferente. Completamente diferente. Eu concluo essa devocional para a gente na manhã deste domingo, com uma história contada pelo príncipe dos pregadores Spurgeon. Spurgeon disse que certa vez um agricultor chegou para o rei, pediu autorização para chegar à presença do rei com uma cenoura para entregar ao rei. E ele teve autorização para chegar à presença do rei e ele disse: ó rei, esta cenoura que eu plantei foi a maior que eu tive até hoje e acredito que não terei outra maior. E por ser a maior que até hoje plantei, por não ter esperança de plantar e colher outra maior, eu estou trazendo para você esta cenoura. E o rei agradeceu, e o homem virou as costas e foi embora. Antes de sair do palácio, o rei mandou chamá-lo novamente. E o rei disse: eu quero fazer algo por você. Eu tenho um terreno próximo onde você planta e eu quero te dar de presente para que você possa colher, plantar e colher outras cenouras mais. E aí um súdito, vendo o que aconteceu com este agricultor, ele pensou assim: olha, eu cuido de cavalo, eu tenho cavalos, eu vou providenciar o cavalo melhor que eu tenho e eu vou dar para o rei. Porque dentro da lógica dele, eu também vou ganhar uma terra para poder expandir meus negócios. E assim ele fez. No outro dia, ele que tinha facilmente acesso ao rei, ele chega com um cavalo. Ele disse: ó rei, o rei bem sabe que eu cuido de cavalos e tudo, e eu trouxe o melhor cavalo para o senhor. E o rei disse: muito obrigado, eu recebo o teu presente, muito obrigado. E aí o súdito ficou esperando. Saiu da presença do rei, ninguém mandou chamá-lo. E depois de uns dias o rei manda chamá-lo e diz: você ficou aguardando uma recompensa, não foi? Sabe a diferença do agricultor que veio trazer a cenoura para mim?
porque ele veio trazer apenas a cenoura para mim. Você veio trazer o cavalo para você mesmo e não para mim. E a moral da história é: como que você se relaciona com Deus? Por causa de você mesmo? Para que Deus cerque tua vida de conforto, de bens, te proteja de tragédias, de problemas? É bem provável que você seja um religioso. Agora, se você se relaciona com Deus como este homem que deu para o rei a cenoura apenas por dar, é bem provável que você nasceu de novo pelo poder do Evangelho. Vamos orar? Senhor, o que nós falamos agora de forma breve, devocional, eu, pelo que vejo na Tua palavra, é algo mais do que importante entendermos isso, Senhor. Porque isso está a nossa eternidade em jogo. E a Tua palavra, principalmente nos evangelhos e nas cartas paulinas, nos mostram o quanto o povo que o Senhor formou, não entendeu a justiça providenciada pelo próprio Senhor por meio do Teu Filho. E eles procuraram estabelecer uma justiça própria para se relacionar contigo. Senhor, talvez nesta manhã aqui, neste lugar que nos reunimos em torno da Tua palavra, com cânticos também, talvez estejam pessoas que se relacionam com o Senhor de forma religiosa. Se relaciona como este súdito do rei, presenteando o rei, mas para benefício próprio. Se porventura, Deus, alguém diante desta palavra, desta devocional, ao olhar para a sua vida, percebe que se tornou um religioso, ou que tem sido um religioso ao longo da sua caminhada, que hoje, nesta manhã, faça como o apóstolo Paulo, não anule a cruz de Cristo, abandone a sua justiça própria e passe a se relacionar com o Senhor, porque o Senhor é um Pai, porque o Senhor nos ama, a ponto de enviar Teu único Filho para morrer em nosso lugar. Que diante da mesa do Senhor, que passaremos agora, possamos refletir de forma mais intensa, se somos religiosos ou se nascemos de novo pelo poder do Evangelho do Senhor, pela obra do Teu Filho Jesus. Amém. Quero